Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shila Prabhupada Ki Jai. Haribol. Muito bom dia, amigos e amigas da ISCOM Rio. Para quem não me conhece, meu nome é Dhira Chaitanya Das, discípulo de Sua Santidade Chandramukha Swami. Primeiramente, gostaria de agradecer à equipe da ISCOM Rio pelo convite de estarmos aqui falando sobre o Srimad Bhagavatam. E gostaria de dar um bom dia, saudar as pessoas que estão aparecendo, que estão chegando aqui na live. E dizer que vocês podem interagir, podem fazer perguntas, comentários, caso também o som ou a imagem também não esteja adequado, vocês avisem aí, por favor. E vamos lá. Então, essa leitura é do Srimad Bhagavatam, capítulo 5, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya, e o verso é o número 4. Então, antes de começar a leitura, nós vamos fazer então as nossas orações à sucessão discipular. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O verso diz assim: Tasadu Vyadhyashavartmasanaha Samradito Bhagavan Yana Punsam Vidistito Yachati Bhakti Pute Gyanam Sastatva Digamam Puranam Tasadu Varyadishavartasana Samradito Bhagavan Yena Punsam Vidistito Yachati Bhakti Pute Gyanam Satatva Digamam Puranam. Portanto, Sadu varia, ó grandioso, entre os sábios, entre os santos. Adisha, por favor, instrui. Vatma, o caminho. Sham, auspicioso. Para nós. Samradita, sendo perfeitamente servido. Bhagavan, a personalidade de Deus. Yena, pelo qual. Punsam, da entidade viva. Ridi Stita, residindo no coração. Yachati, concede. Bhaktitute, ao devoto puro. Jnanam, conhecimento. Sa, esta. Tatua, verdade. Adigamam, através da qual se aprende. Puranam, autorizados, antigos. A tradução é a seguinte: por isso, ó grandioso sábio, instrui-me, por favor, sobre o transcendental serviço devocional ao Senhor, para que aquele que está situado no coração de todos possa ter prazer em comunicar internamente o conhecimento da verdade absoluta, em termos de antigos princípios védicos que são transmitidos somente àqueles que se purificam pelo processo do serviço devocional. Significado de Śrīla Prabhupada. Jai Śrīla Prabhupada. Como já se explicou no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, a verdade absoluta é compreendida em 3 fases diferentes, embora elas sejam a mesma coisa, em termos de capacidade que o conhecedor tem de entendê-la. O transcendentalista mais capaz é o devoto puro do Senhor, que não tem nenhum vestígio de ações fruitivas ou especulação filosófica.
É somente através do serviço devocional que nosso coração se purifica completamente de todas as coberturas materiais, tais como karma, jnana e yoga. É somente nesse estágio purificado que o Senhor, que está situado no coração de todos, junto da alma individual, fornece instruções para que o devoto possa alcançar o destino último de volta ao lar, voltar ao Supremo. Isso é confirmado na Bhagavad Gita 10.10. Teshan satata yutanam bhajatam. Somente quando o Senhor se satisfaz com o serviço devocional do devoto é que ele comunica o conhecimento, assim como ele o faz para Arjuna e Uddhava. Os Gyanis, os Yogis e os Karmis não podem contar com essa cooperação direta do Senhor. Eles não são capazes de satisfazer o Senhor através de transcendental serviço amoroso, nem acreditam nesse serviço do Senhor. O processo de Bhakti, tal como é executado sobre os princípios reguladores de Vaidhi Bhakti, ou o serviço devocional prestado, seguindo-se as regras e regulamentos prescritos, é definido pelas escrituras reveladas e confirmado pelos grandes acharyas. Essa prática pode ajudar o devoto neófito a se elevar ao estado de Raga Bhakti, em que o Senhor corresponde internamente como o Chaitanya Guru, ou o mais espiritual com a superconsciência. Todos os transcendentalistas, exceto os devotos, não fazem distinção entre a alma individual e a superalma, porque eles calculam erradamente que a superconsciência e a consciência individual são a mesma coisa. Esse erro de cálculo dos não devotos incapacita-os a receber qualquer orientação de dentro, de maneira que eles são privados da cooperação direta do Senhor. Depois de muitos e muitos nascimentos, quando um não dualista assim chega a compreender que o Senhor é adorável e que o devoto é simultaneamente igual ao Senhor e diferente dele, somente então é que ele pode se render ao Senhor Vasudeva. O serviço devocional puro começa a partir deste ponto. O processo de entendimento da verdade absoluta, adotado pelo não dualista desencaminhado, é muito difícil, ao passo que o processo de entendimento da verdade absoluta, adotado pelo devoto, vem diretamente do Senhor, que se satisfaz com o serviço devocional. Em nome de muitos devotos neófitos, em primeiro lugar, Vidura indagou de Maitreya acerca do caminho do serviço devocional, através do qual o Senhor, que está situado dentro do coração, pode ser satisfeito. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhudeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Repetindo o verso. Tasadu Varyadisha Vatmasana Samradito Bhagavan Yena Punsam Ridisto Yachati Bhakti Pute Gyanansa Tattva Digamam Puranam. Por isso, ó grande sábio, instrui-me, por favor, sobre o transcendental serviço devocional ao Senhor, para que aquele que está situado no coração de todos
possa ter prazer em comunicar internamente o conhecimento da verdade absoluta, em termos dos antigos princípios védicos, que são transmitidos somente àqueles que se purificam pelo processo do serviço devocional. Hare Krishna. Então, nós estamos aqui diante de um verso muito significativo, uma conversa muito significativa, muito transcendental e iluminadora, que é desenrolada entre dois sábios, entre duas pessoas muito sábias, muito elevadas, né? Um está se colocando na posição de discípulo e o outro fica na posição de mestre, né? E essa conversa é entre duas personalidades que são Vidura e Maitreya, né? Vidura é um dos grandes cabeças da família dos Kurus, da dinastia dos Kurus, né? Tio dos Pandavas também. Foi um dos grandes mediadores, né? Que tentou apaziguar, refrear a batalha de Kurukshetra, né? Mas o seu sobrinho Duryodhana estava tão ambicioso, né? Que não dava ouvidos ao conselheiro da família. Mesmo seu irmão Dhritarashtra, né? Que tinha cegueira de nascença e também simbolicamente uma cegueira espiritual, uma cegueira de virtudes, né? Não ouvia o seu próprio irmão Vidura, não ouvia aquele que era o conselheiro da dinastia, o conselheiro da família. Então Vidura, depois de assistir toda aquela batalha, né, entre os seus sobrinhos, entre os seus familiares, né, ele ficou muito pesaroso e decidiu então se retirar, peregrinar, né, buscar pela verdade absoluta, buscar por tópicos superiores, né? E dentro dessa peregrinação ele encontra essa outra personalidade, um grande sábio chamado Maitreya, que estava em meditação na beira do Ganges. E Maitreya, ele se encontrava ali porque ele tinha acabado de presenciar também a partida do próprio Senhor Krishna desse mundo material, né? E ele, Maitreya era amigo de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Vyasadeva, né? E ele tinha encontrado com o Uddhava, que era também um grande amigo, né? Um dos amigos mais próximos do Senhor Krishna. Então Maitreya, ele também era um grande sábio, era uma pessoa muito capacitada para transmitir esse conhecimento para a Vidura. E dentro desse contexto, né, aqui do capítulo 5, intitulado Conversas de Vidura com Maitreya, Shukadeva Goswami que está narrando, né? Shukadeva Goswami é ninguém mais ninguém menos que o filho do próprio Vyasadeva, que está falando o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj, que era neto de Arjuna, ou seja, só conversas entre pessoas realmente muito elevadas, né? E dentro desse contexto, Shukadeva Goswami disse, ele narrando, Vidura, o melhor dentre a dinastia Kuru, que era perfeito no serviço devocional ao Senhor, chegou assim à nascente do celestial rio Ganges, Haridwar, onde Maitreya, o grandioso, insondável erudito sábio do mundo, estava sentado. Vidura, que era perfeito na brandura, estava satisfeito com a transcendência, perguntou-lhe, ou seja, Vidura já era perfeito em serviço devocional, mas ainda assim, Vidura perguntou. Vidura disse, ó grande sábio, todos neste mundo ocupam-se em atividades frutivas para atingir a felicidade, mas ninguém encontra saciedade nem a mitigação da aflição. Pelo contrário, essas atividades só fazem por exacerbar a todos. Portanto, por favor, dá-nos orientação sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Aqui nós estamos diante daquele grande dilema, né? Como atingir a verdadeira felicidade. E na Gita, o Senhor Krishna já responde, né, esse verso que fica bastante conhecido como a fórmula da paz, né? Bhaktaran Jagyatapasa Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yatvaman Shankirityati, né? Somente reconhecendo-me
como o desfrutador supremo de todos os sacrifícios, de semideuses, e o benfeitor e o bem-querente de todas as entidades vivas, as pessoas elas podem atingir o alívio das aflições materiais, né? Elas então podem atingir algum nível de paz, elas podem então reconhecer que, reconhecendo que existe um criador, existe um desfrutador, existe um regulador, um criador, alguém que cuida da manutenção desse mundo, que está suprindo a todo mundo o tempo todo, né? Então, para esse olhar mais holístico, né, mais místico, essa percepção mais holística, mística, e também religiosa da vida, né? Uma pessoa que olha, que tem uma visão mais ampla, né, que expande a sua visão, a sua consciência para as possibilidades, para as perspectivas da vida, ela começa a reconhecer que existe uma regulação por trás de tudo, né? E essa regulação faz com que o universo esteja em completo equilíbrio, em completo balance, né? E de alguma maneira em ordem, né? Então, embora isso possa parecer um tanto controverso, né? Porque nós vemos que o mundo está cheio de calamidades, né? Mas ainda assim, essas calamidades elas fazem parte das dualidades desse mundo material, né? Esse mundo material está cheio de calamidades, sim, e nós podemos observar isso de maneira um tanto fatalistas, pessimistas, talvez, né? No sentido que nós só vamos ver o que há de ruim no mundo. Por outro lado, esse mundo também está cheio de coisa boa, de gente bacana, tentando fazer o bem, fazendo caridade, ajudando os outros, né? Acreditando no potencial da vida, né? Ah, então, é um mundo que é cheio de dualidades, né? E, por outro lado, né, se o mundo fosse tão catastrófico assim, né, se nós tivéssemos só essa visão catastrófica do mundo, né, como uma grande tragédia, quem que ia querer ficar aqui, né, se não tivesse o mínimo de satisfação, o mínimo de felicidade, o mínimo de prazer, né? Então, a esperança que se tem, né, na vida é justamente devido a esse pequeno vestígio de prazer, pelo menos, né? Ou talvez um alívio dos sofrimentos, um alívio das calamidades, né? Um alívio das aflições. E esse alívio das aflições, ele é bastante interno, né? Ele é bastante interno, bastante pessoal. E quando uma pessoa conta com isso só materialmente, é frustrante, porque a matéria é limitada, né? A matéria é limitada, a matéria não satisfaz plenamente, né? A matéria ela só satisfaz aquilo que é mais imediato, só satisfaz os sentidos, né? Então, por conta disso, gera uma grande frustração. E como então nós vamos além dessa satisfação tão reles, né, tão superficial da matéria, buscando por algo que é transcendental, que é superior, que é perene, que dura a longo prazo, né? E dentro desse mundo material nós não conhecemos essa realidade. Isso é muito irônico, né? A única forma de conhecer essa realidade dentro desse mundo material é buscando através da consciência que cremos vem da divindade, origina-se da divindade, né? E o cultivo, a elevação dessa consciência é dada pela própria divindade, né? Então, é justamente nesse ponto, é justamente esse tipo de conversa esse tipo de questão que Vidura está encaminhando para Maitreya, né? E aí ele ainda diz, Vidura ainda, né? Ó meu Senhor, grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da suprema personalidade de Deus, para mostrar compaixão pelas almas caídas que são avessas ao sentimento de subordinação ao Senhor. E aí no verso de hoje, verso 4, por isso, ó grande sábio, instrui-me, por favor, sobre o transcendental serviço ao Senhor, para que aquele que está situado no coração de todos
possa ter prazer em comunicar internamente o conhecimento da verdade absoluta em termos dos antigos princípios védicos, que são transmitidos somente àqueles que se purificam pelo processo do serviço devocional. Então, novamente, nós, entidades vivas, estamos dentro desse mundo material sob a condição da matéria, né? Sob a condição do corpo, sob a condição dos fenômenos naturais, né? Chuva, sol, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tá um sol escaldante, né? E aí as pessoas vão se aliviar na praia, né? Vão se refrescar na praia, mas enfim, vivemos sob as condições do mundo material, né? Dentro do corpo material, sob as condições do mundo material, sob a condição de conviver, de interagir com outras pessoas, algumas que vão satisfazer alguns de nossos anseios, né? Outras que não vão satisfazer esses anseios e por isso vão nos causar frustração também, né? E o que é mais delicado, o que é mais sutil é que nós vivemos sob a condição da nossa própria mente. Nós temos uma mente e, como o nome indica, a mente mente, né? Então a mente ela cria uma série de peças, né? Ela traz uma série de pensamentos que são condicionados também, que são construídos de acordo com o ambiente que nós convivemos e indo mais além, de acordo com o karma também que nós temos, né? Ou seja, atividades passadas, né? Sejam nossas, sejam de outras pessoas, como os nossos ancestrais, nossas gerações passadas, nossos pais, nossos avós, nossos pais, até chegarmos a nós, né? Tanto que hoje fala-se muito, né, em inteligência emocional, ou herança emocional, né? Ou seja, nós temos aí no nosso DNA emoções que vêm já de pai e de mãe, né? E nós simplesmente reproduzimos isso, né? E aí o que acontece é que quando nós percebemos, nós estamos cheios de condicionamentos e sem conseguir experimentar aquela felicidade que nós realmente buscamos, né? Aquela satisfação que nós realmente buscamos, algo que é realmente sustentável, né? Então, como que nós podemos fazer isso, né? Essa é a grande questão. E Srila Prabhupada, no seu significado, né, ele começa dizendo aqui o seguinte, ele começa dizendo então que para se compreender essa verdade absoluta, uma pessoa para compreender essa, essa potência, né, divina ou esse desconhecido, né, buscar por essa resposta, ela compreende através de três fases ou três estágios, né? Que são as compreensões sobre esses tópicos mais sublimes, uma visão mais sublime da vida. Então, o primeiro delas é uma visão um tanto impessoal, né? Impessoal da divindade. Né? Deus é uma força, é uma energia, né? É algo que, né, nós não conseguimos explicar de alguma forma, ou nós não conseguimos interagir, né? É como se ele estivesse distante, assim, como se Deus estivesse, né, lá e eu aqui e nós não temos nada a ver um com o outro e eu que lute, né? Como se fosse isso, né? Eu que lute, eu que tenho que fazer aqui os meus esforços para conseguir atingi-lo e azar o meu, né? Então isso é uma visão um tanto impessoal, né? Uma visão impessoal da verdade absoluta, nessa distância, esse distanciamento, né? E uma visão tanto mais progressiva, digamos assim, é aquela de que, não, peraí, se eu, né, sou algo além dessa matéria, se eu sou uma consciência, né, que é algo superior, mais sublime, né, existe alguma herança, né, desse algo mais sublime dentro de mim também, em mim também, né, na minha assim chamada essência. Então, vamos buscar isso, né, dentro de nós. Isso é o primeiro passo do yoga, né, essa volta para si mesmo, né?
essa auto-observação, essa autoavaliação, essa autoanálise, né? Buscar voltar-se para dentro de si, né? Através de uma vida mais introspectiva, de meditação, de busca, né? Aí existem várias ferramentas, vários caminhos, né? São os caminhos do yoga, né? E aqui está sendo descrito um bastante específico, né? Nós vamos chegar lá, né? E por fim, essa busca mais interna através de yoga leva a essa outra compreensão, uma compreensão um tanto mais objetiva sobre essa verdade absoluta, que é a compreensão da divindade, né, da fonte da minha consciência, né, da fonte de todas as consciências, da consciência suprema, né, da superconsciência, a compreensão como uma personalidade. Mas não uma personalidade limitada como nós, né? Não uma personalidade no sentido de ser um alguém comum, né? Mas uma personalidade no sentido de ser alguém que possuidor de atributos, de qualidades, de virtudes, de valores, de desejos também, não desejos materiais, evidentemente, mas desejo no sentido de vontade própria, né? Uma consciência que é independente da matéria, né? Swarat, das qualidades de Krishna, que ele é Swarat, ele é independente da matéria, ele não está condicionado a essas leis do mundo material, ou seja, adotar um corpo, viver sob as condições, né, da atmosfera, viver sob as condições desse mundo material. Então, essa é uma das características de Krishna, ou uma das características da divindade, né, que ela não está condicionada. E, uma vez que ela não está condicionada, ela é capaz, uma vez que ela não está presa, não está atada, né, ela é capaz de libertar aquele que está aprisionado, né? Ou seja, essa superconsciência, essa consciência superior, ela é capaz de libertar a nossa consciência que é limitada, que está condicionada, que está subtraída, reduzida, né? E ela liberta para quê? Né? Ela liberta justamente para essa expansão, para esse olhar, para essa, né, para superação dos condicionamentos materiais, né? E isso, como dito anteriormente, acontece nesse passo de yoga, né, nesse caminho de yoga. E como está sendo descrito aqui, né, o yoga que é capaz de fazer isso de maneira plena é justamente aquele yoga que vai fazer com que a pessoa, aquela conexão que vai fazer com que a pessoa, o praticante, a pessoa devotada, o devoto, pratique de maneira regular, né? Pratique de maneira regular e regulada, né? Constante, né? E assim, livrando-se dos condicionamentos do mundo material. Ou seja, faça frio, faça calor, né? Na felicidade, na aflição, né? Na saúde ou na doença, né? Um relacionamento real mesmo, né? Seja lá como for, né? Seja lá quais forem as condições nas quais nós nos encontramos nesse mundo material, essa conexão ela deve ser buscada, né? Esse yoga, esse relacionamento deve ser cultivado. Então isso se chama devoção, né? Isso é devoção, isso é dedicação, isso é constância, né? E isso é bhakti. Então bhakti é justamente esse desenvolvimento de um relacionamento com a consciência suprema, esse desenvolvimento de um relacionamento com a divindade, com Deus, né, com Krishna, que vai além dos condicionamentos da matéria, né? Que vai além dos condicionamentos da mente, inclusive. Então, seja lá qual for a circunstância, eu estou situado em Bhakti, ou seja, eu estou praticando as minhas ações devocionais, né? As minhas atitudes devocionais. Eu estou no caminho da devoção. E uma vez que se esteja no caminho da devoção, ou seja,
cultivando um relacionamento par a par com a divindade, né, entendendo que ela está sempre aqui, próxima de mim, né, dentro de mim, e que nós estamos desenvolvendo um diálogo, estabelecendo um diálogo, né, constante. Então isso faz com que a consciência ela vá se livrando, né, desses condicionamentos da matéria, desses condicionamentos desse mundo material. E ah, como ele está dentro do coração, né, essa consciência está dentro do coração, a divindade dentro do coração, ela vai dando instruções a partir daí, né? E como Srila Prabhupada também cita aqui, né, ele cita, menciona esse capítulo, esse verso 10:10 da Bhagavad Gita, né? Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yanaman upayantite. Então Krishna diz que dentro do coração, né, Teshan satata yuktanam, Teshan satata yuktanam, através dessa glorificação, aquele que está constantemente devotado a me servir com amor, né? Dadami Buddhi Yoga. Eu dou a Buddhi Yoga, eu dou a inteligência, eu dou a compreensão Yanamano Payantite, pela qual essa pessoa pode chegar até mim, né? Ou seja, é o próprio Krishna que fornece esse conhecimento, né? Evidentemente, o devoto deve fazer a sua parte, né? Ele deve se aproximar, ele deve dar o primeiro passo, ele deve buscar esse caminho interno, né? Buscar esse caminho, essa caminhada, essa jornada interior, né? Essa jornada dentro do seu próprio coração. E chegando lá, né, ele encontra, então, ele ouve essa voz sublime, né? Ele ouve essas instruções sublimes. E essas instruções sublimes vão o encaminhando cada vez mais, né? Encaminhando cada vez mais o devoto nesse caminho, nesse relacionamento perene, né? E isso está livre de ações fruitivas, ou seja, não se tem nenhum interesse em benefícios próprios, né? O devoto não faz nada para somente satisfazer os seus anseios egoístas, né? Isso, Bhakti não, Bhakti pura não é misturada com karma. Bhakti pura, devoção pura, não é misturada com ações fruitivas. Não se quer nada para o seu próprio, seu único, na verdade, seu único exclusivo gozo material, né? Não, seu único exclusivo, sua única exclusiva felicidade material, sua felicidade egoísta, né? Não. Em Bhakti, o desenvolvimento temos ações, né? Nós vamos desfrutar de algo sim, mas é sempre no sentido de fazer com que Krishna se sinta satisfeito, e ao mesmo tempo que Krishna está satisfeito, os seus devotos, as outras entidades vivas também acabam se satisfazendo. Então é um mega relacionamento, né? No sentido que o devoto ele acaba conseguindo satisfazer a outras entidades vivas automaticamente, né? Isso não significa dizer, inclusive, que todas as pessoas vão ficar satisfeitas o tempo todo. Não, né? Como é dito popularmente, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? E isso é muito verdade, porque no final das contas, ainda existem pessoas que estão fechadas para o caminho da devoção, né? Que estão preocupadas com os seus interesses próprios. Então isso é muito comum dentro desse mundo material, né? Outra coisa que Bhakti também não está, Bhakti pura, não é praticado através de simples especulação mental, especulação filosófica. No sentido que Bhakti pura, ela não depende única e exclusivamente dos aparatos materiais do praticante, do devoto, né? O que eu quero dizer com isso?
é que Bhakti pura, ela não depende única e exclusivamente do próprio esforço da pessoa, única e exclusivamente. Não, a pessoa, praticante devoto, ele deve pesquisar, deve ser um sábio, deve ser um erudito, deve estudar, deve conhecer, deve questionar, né? Mas chega um ponto que mesmo esses questionamentos, né, eles acabam chegando a um certo limite. E a nossa capacidade de resolução, a nossa capacidade de resposta também é limitada, também tem um limite, né? A mente tem um limite, o intelecto tem um limite, né? E a partir de um determinado momento, né, a conexão, a busca por respostas, ela se vem através desse diálogo, né, dessa conversa com o discípulo e o mestre, né, no qual o devoto se coloca na posição de discípulo e aceita uma outra pessoa na posição de mestre, né, que é justamente o que acontece aqui entre Vidura e Maitreya, né, como nós vimos anteriormente, Vidura já era perfeito em serviço devocional, né, o verso narra isso, Vidura já era perfeito em serviço devocional. Ainda assim, por conta das suas questões, ele se coloca na posição de discípulo ali para ouvir as instruções de Maitreya, e o próprio Maitreya se colocou também numa posição de discípulo, né, de ouvir do próprio Krishna, de ouvir de Uddhava, né. Ah, também se estabelece aqui, como Srila Prabhupada diz no significado, né, o devoto ele se coloca na posição de discípulo do próprio Senhor dentro do coração, né? Que é chamado aqui tecnicamente de Chaita Guru, né? Então, Chaita Guru é justamente essa consciência, né? Chaita é consciência, instrutora, né? Você ouve mesmo, né? Você ouve instruções que vão incrementar a sua prática devocional, né? E quando nós dizemos isso, eu não estou querendo dizer que a pessoa se torna mística no sentido de ouvir vozes, né? De assim, ouvir vozes, ouvir como se fossem alucinações, né? Não é isso, não é uma coisa, né? Assim, esquizofrênica, não é isso, né? Ouvir coisas e ver coisas místicas, não é isso, né? Mas ouvir no sentido de ter intuições, né? De ouvir melhor as suas intuições, mas, porém, de maneira que essas intuições só incrementam o serviço devocional, elas só fomentam o serviço devocional, né? Elas só enriquecem para o serviço devocional, né? Então, às vezes, nós ficamos assim, meio em dúvidas, né? Eu não sei se eu ouço a minha mente ou não, se eu estou ouvindo a minha mente ou não. Tudo bem ouvir a mente de vez em quando, né? Desde que ela esteja seguindo instruções do modo da bondade, desde que a mente esteja no modo da bondade, né? Aquilo é promovido pelo modo da bondade, aquela instrução, aquela intuição é promovida pelo modo da bondade, então tudo bem ouvir a mente nesse sentido, né? A mente pensa, sente e deseja. Então, se ela está pensando, sentindo, desejando no modo da bondade, né, de maneira que vai fazer com que o nosso serviço devocional seja aperfeiçoado, tudo bem, obviamente, por que não, né? Agora, quando a mente está influenciada por paixão e ignorância, realmente, né, ela mente, ela está mentindo. Então, essas instruções de Chaitya Guru, né, da consciência instrutora, da divindade dentro do coração, dando esses insights, né, elas se estabelecem nessa relação entre devoto, discípulo e o Senhor, né, Deus, Guru, dentro do coração, falando através de intuições, né, intuições, pensamentos e ideias, né, que levam para o aperfeiçoamento da vida espiritual. Agora, um outro ponto que também é muito interessante, né, de maneira mais concreta, digamos assim, essa relação, né, de ouvinte e de falante, né, de ouvinte e de instrutor, ela também se estabelece através da relação com o mestre espiritual, né? Ou seja, alguém, o praticante, a pessoa, o buscador,
se coloca na posição de discípulo, de ouvinte, né? De alguém que está buscando responder suas questões internas, suas questões existenciais, inclusive aquelas que estão mais ligadas com a prática do serviço devocional. E tem o mestre espiritual, o guru, né? Como, por exemplo, na ISKCON tem os gurus, que são muito conhecidos, né? Então, o meu guru, por exemplo, o meu mestre espiritual, o Chandramukha Swami, né? Mas também tem aqui no Rio também o Purushottam Swami, né? Lá no Nordeste tem o Dhammapada Swami, o Jamunacharya Das Goswami, né? Então, tem esses gurus, né? E vale aqui destacar que é um país enorme, o Brasil, né? Para 4 sannyasis aí, para 4 gurus, né? Então, vamos orando aí para que Krishna, né, traga mais gurus aí também para dar conta desse Brasilzão, né? Que é muita gente, é um país muito grande para esses gurus, né? E né, estão aí viajando para cima e para baixo. Acho que quem acompanha aí o Chandramukha Swami, né, o Purushottam Swami, todos eles, na verdade, né? Estão aí viajando para cima e para baixo, é muito trabalho, né? Então, né, Krishna vai iluminando e nós também temos que nos qualificar, né? Eu me coloco nisso também, tenho que me qualificar para ser um guru, para dar conta aí de ajudar as pessoas na vida espiritual, né? Mas, enfim, sendo mais objetivo, é isso, né? É uma relação de mestre e discípulo, é uma relação de ouvinte e instrutor, né? E é algo que é muito sublime, muito sutil, muito íntimo também, né? Muito delicado porque se torna muito íntimo. E dentro dessa relação tem que ter muita sinceridade, né? Muita sinceridade, muito amor envolvido, né? Porque, afinal de contas, é o próprio Krishna representado ali, né? Então tem que ter realmente muito amor envolvido, né? E isso que nós vimos aqui nesse exemplo de Vidura Maitreya. E Srila Prabhupada também diz que os gyanis, os yogis e os karmas, ou seja, os especuladores, aqueles que, né, contam única e exclusivamente só com os seus aparatos, né, mentais, intelectuais, né, acabam se tornando um tanto egoístas e egocêntricos também, né, sem muita humildade para se colocar como ouvinte. Os yogis, aqueles que estão buscando só misticismo, né? E os karmas, aqueles que só querem, né, barganhar com Deus, satisfação pessoal, eles não podem contar com essa cooperação direta do Senhor. Eles não são capazes de satisfazer o Senhor através do transcendental serviço amoroso, nem acreditam nesse serviço ao Senhor. Ou seja, pode parecer, às vezes, pode parecer um tanto arrogante, né? Mas devoção, ou bhakti, né? Bhakti é algo que requer uma certa exclusividade, ou seja, o foco, o relacionamento é com Krishna. Não porque Krishna ele esteja exigindo isso forçosamente, mas porque ele é a origem de tudo, né? Porque ele é a origem de tudo, ele de onde tudo emana, de onde tudo vem e para onde tudo volta, né? E, em certo sentido, como Krishna, ou como Deus, né, ele é onipresente, né, ele é onipresente, onipenetrante, onisciente, ele está em tudo e ele é tudo simultaneamente, né? Ou seja, nada sai de Krishna, nada está fora de Krishna, né? Se um Jnani ele conta única e exclusivamente com seus aparatos, né, psíquicos, né, intelectuais, de onde vem, né, de onde vem a inteligência, de onde vem a buddhi, né, de onde vem, né, o conhecimento, vem do próprio Krishna, não sai dele, né? Se o yogi ele busca poder místico, né? Quem é o Yogeshwari? Quem é o senhor, né, de todo o misticismo? É o próprio Krishna. E se os karmis, né, eles buscam por atividades fruitivas para satisfação
do seus próprios desejos pessoais, né? Quem é que pode satisfazer a todas as pessoas, né, a todas as entidades vivas de maneira igual, né, e de maneira perene, de maneira sustentável? É o próprio Krishna, ou seja, em última análise, está todo mundo buscando desenvolver esse relacionamento com Krishna. Em última análise, ninguém foge dos preceitos que o próprio Krishna prescreve para essa vida, para o mundo, para o universo, né? E para aquelas pessoas que se aproximam dele, né? Então, em última análise, está todo mundo buscando por Krishna e ninguém consegue fugir de Krishna. A grande verdade é essa, né? Todo mundo está buscando, mas todo mundo já está inserido no todo que é Krishna, né? Porque ele é o todo, né? Ele é a fonte de tudo que nós conseguimos ver, ouvir, cheirar, experimentar, né? E por conta disso, né, quando nós reconhecemos que Krishna já é tudo, que nós não saímos de Krishna em nenhum momento, né, nós não saímos do olhar de Krishna em nenhum momento, nós vamos buscando, então, fazer coisas que satisfaçam o próprio Krishna, ou seja, é uma questão de coerência, né? Isso é coerência. Bhakti, então, estabelece por essa coerência, né? Uma vez que você entende que tudo que você já está fazendo já é em nome da personalidade da divindade, então, né, é assumir esse papel. E Bhakti, ela começa, né, os princípios de Bhakti começam por princípios reguladores, né? Instruções que ajudam a pessoa a caminhar nessa trajetória, né, de maneira reguladinha ali, né, prestando esse serviço de maneira mais regulada, né, até chegar, isso é Vaidhi Bhakti, né, e essa constância regulada, né, leva a algo depois mais espontâneo, mais natural, né, é como pegar um tranco, né, e depois o veículo, o carro, né, ele vai com mais velocidade. Então essa velocidade assim mais constante é justamente esse serviço devocional mais espontâneo, mais constante, né, que é Raga Bhakti, né, ao qual se tem apego, ao qual se não o devoto não vê outra alternativa senão o serviço devocional. A existência dele é baseada em Bhakti, em devoção. A existência dele, a minha existência, se baseia em devoção, em me devotar a Deus, em me devotar às outras entidades vivas, a servir, né? A servir a Deus, a servir as outras entidades vivas, né? E esse serviço traz muita satisfação, né? Tem tanta satisfação para a própria personalidade de Deus quanto para mim mesmo, né? Eu me sinto satisfeito assim também. Isso, né, é Raga Bhakti. A existência se baseia em serviço, em devoção, né? Então, é basicamente isso que nós temos para falar aqui sobre este verso especificamente. Tá? Um verso muito enriquecedor mesmo. Srila Prabhupada também nos instrui aqui, traz instruções, né, um comentário bastante enriquecedor nesse sentido. Então, caso o pessoal que esteja aí assistindo tenha dúvidas, comentários, fiquem à vontade também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hare Krishna. Então temos aqui um modo comentário. Iscon Rio, Jaya, Prabhu, reverência, esteja iguais a Prabhupada, Jaya. Está baixo o áudio. Baixo o áudio. Lila Dais, Jaya, reverências, Hare Krishna, Marcos. Prabhudira, o senhor pode falar sobre a diferença entre bondade material e bondade transcendente? Total. Então, essa é uma pergunta do Marcos Maria Branquinho. A diferença entre bondade material e bondade transcendental é que
Bondade material, ela visa única e exclusivamente a manutenção do que envolve a vida material, né? Ou seja, primeiro de tudo, parte de uma consciência materialista, né? Então, a raiz, o X da questão, né, é a consciência materialista ou consciência egoísta, né? Aquilo que é feito para a única satisfação do próprio ego, né, para a única satisfação do seu próprio ego material, da sua felicidade material, né? Por mais que tenha um verniz de bondade, né? Uma roupagem de bondade, né? Ou seja, ser bonzinho só, né? Somente como uma, né? Uma performance, né? Ser bonzinho, né? Mas no final das contas, né? Ali dentro tem um monte de vaidade, de orgulho, né? E então isso é um tipo de bondade material, né? O Guru Maharaj, né, o Guru Maharaj Chandra Goswami, ele gosta muito de dar o exemplo do político que faz caridade, né? O político vai na comunidade, né? Aí inaugura uma pracinha e coloca lá, né? Manda colocar uma faixa, né? Com seu próprio nome, né? Muito obrigado, senhor fulano de tal, por ter promovido aqui, né? A pracinha, o bem-estar da nossa comunidade, né? Estamos com você, votamos em você. E aí, o cara não é caridoso, né? Caridade é uma virtude, ele não é caridoso, mas ele fez caridade para, né, conseguir algum voto. E fazer a pracinha ali é legal, vai beneficiar as pessoas? Vai, né? Pode ser legal, né? Mas, e a manutenção daquilo, né? Será que é só em época de eleição aqui? Né? Nós acompanhamos muito isso, né? É só para inglês ver, né? Só em época de eleição. Então, né? Embora tenha algum benefício, mas não é genuíno. Esse é o ponto. Já a bondade transcendental não, é algo genuíno, né? É algo que a pessoa ela não está buscando performar, né? Não está buscando só algo externo, não está buscando só fazer algo para ser bonzinho, né? Para um benefício temporário. Não, ela está buscando entender o que é a caridade mesmo, né? O que é a caridade mesmo. E vem com aquela máxima de fazer o bem sem olhar a quem, né? Dar mais do que querer receber, né? Então isso é, né, uma caridade genuína. E interessante também é que na Gita, lá no capítulo 17, né, nas divisões da fé, Krishna mesmo ele explica que caridade, mesmo caridade, ela passa pelo filtro de bondade, paixão e ignorância, né? Então, aquela caridade que é feita para beneficiar o próprio, para beneficiar o próximo, né? Dando aquilo que é em nome de serviço devocional, né? E dando a pessoas santas, né? Pessoas puras, pessoas que estão, né, buscando pureza. E com as orações, né, com as devidas orações, devido reconhecimento que vem da personalidade de Deus, isso é uma caridade no modo da bondade, né? Enquanto caridade no modo da paixão só visa beneficiar a própria pessoa, né, benefício próprio, e caridade no modo da ignorância é dada para a pessoa errada, na hora errada, no local errado, né? Então, mesmo caridade, bondade, né, ações no modo da bondade, né, elas também passam por esse filtro, né, dos modos da natureza material. Mas bondade transcendental, primeiro de tudo, é a satisfação da fonte da transcendência, que é a personalidade de Deus, né? Bondade transcendental é a caridade para Deus, né? Caridade para Krishna. Óbvio, Krishna não depende da nossa caridade, não depende das nossas doações, não depende de nada nosso, né? A não ser a nossa sinceridade, o nosso amor sincero, a nossa relação sincera, né?
Krishna está muito ansioso, que Krishna está mais ansioso, né? Se posso dizer que Krishna tem ansiedade, mas o que Krishna está mais ansioso pelo nosso relacionamento, pela nossa entrega devocional amorosa, né? Por dar esse sorriso, por, né, se aproximar dele. Mais caridade no transcendental, ou seja, ou o modo da bondade transcendental, que é dar aquilo, né, em direção ao sentido de Krishna, é justamente algo que irá satisfazê-lo. E Krishna, ele se sente muito satisfeito, ele diz isso quando alguém satisfaz os seus devotos, né? Alguém satisfaz as pessoas devotadas, pessoas que estão, né, nascendo no caminho espiritual, né? E, em outras palavras, também uma ação no modo da bondade, ou uma, entre aspas, caridade no modo da bondade, é buscar beneficiar e impulsionar pessoas santas, né? E agradar, né, os devotos de Krishna, pessoas devotadas também, né? Então, é isso, mas da pergunta existe mesmo essa diferença entre uma caridade ou uma bondade material e uma bondade transcendental, espiritual, né? Tudo bem? Então, sem mais comentários, sem mais perguntas, novamente gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, que estiveram aqui conosco, agradecer mais uma vez o convite da ISCOM Rio e acompanhem aí, né, as outras lives do Srimad Bhagavatam, esse néctar da escritura védica, e nos vemos na próxima. Hare Krishna, todas as glórias de Shri Prabhupada.